Irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês um pensamento baseado numa história em Gênesis, mas eu não vou ler assim o trecho todo, eu vou dar um apanhado geral, mas é uma história muito impressionante, que me impressiona muito. O tema do que eu vou falar aqui começa assim com aliança. Vou falar um pouco sobre aliança. É só para começar mesmo, depois vai ter outros desdobramentos. Mas quando a gente fala da aliança, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é casamento, né? Porque casamento tem aliança, né? Tem o símbolo da aliança que a gente usa, mas é uma aliança entre um homem e uma mulher que estão aliançados, né, pelos termos do matrimônio. Mas uma família é uma aliança, né? Os pais com os filhos, eles são aliançados dentro de um propósito familiar. Pelo menos é isso que se espera de uma família, que está dentro... Família são aqueles que moram dentro da nossa casa, porque estão aliançados ali dentro da nossa casa, né? Os que estão fora são nossos parentes. A gente não tem aliança com os nossos parentes, né? Tanto é que o nosso personagem aqui que eu vou falar hoje, que é o Abraão, né? Deus fala assim, eu quero tratar com você, Abraão, mas sai de perto dos seus parentes, né? Sai da tua parentela, porque a influência é muito forte ali, e eu quero tratar com você no particular. Então, família é quem está dentro da nossa casa, que está aliançado conosco. Mas existe também alianças de amizade. Amizades são alianças, somos aliançados numa história de amizade, em caminhar junto, em ter uma história de amizade um com o outro. E o ministério também é uma aliança, nós somos aliançados. A gente não usa muito símbolo para essas outras coisas, mas se estamos dentro de uma igreja, nós somos aliançados. Quando alguém entra aqui na igreja, faz tempo que a gente não faz membresia, né, por causa da pandemia, mas a gente assina o termo de uma aliança, é o termo da aliança, né, porque nós somos aliançados dentro de um ministério. Então, a aliança tem vários desdobramentos, não é somente a aliança do casamento. E o que se espera de uma aliança é que seja uma aliança abençoadora, seja um ambiente abençoador, em que em alguns momentos nós vamos ser abençoados por essa aliança, em outros momentos nós vamos ser abençoadores dessa aliança. E existem algumas que fica muito claro a posição do abençoador e do abençoado. Espera-se que, por exemplo, na aliança da família, o pai seja o abençoador do seu filho. E o filho seja abençoado pelo pai. Até o momento dele ter a sua própria aliança de família, né, ser enviado para isso. Numa igreja, por exemplo, o que se espera normalmente é que o pastor seja o abençoador do rebanho, né, e o rebanho seja abençoado pelo seu pastor. Talvez alguns pensem diferente, não, o rebanho vai abençoar o pastor. Não é isso, né? O líder deve ser o abençoador dos seus liderados, e os liderados receber a bênção do seu líder, né? Então essa é a relação que eu quero propor aqui, certo? E pensar qual é a minha posição dentro das alianças que eu tenho estabelecido na minha vida. Em algum momento eu posso ser o abençoador dessa aliança, saber que Deus me escolheu para essa posição de abençoador, mas em algum momento também eu posso ser abençoado. E eu tenho que ter a humildade de entender que dentro daquela estrutura de aliança eu estou sendo abençoado por aquela aliança. Tem que ter essa humildade para entender também a minha posição. Então vamos falar da história e do relacionamento de Abraão e Ló, o seu sobrinho.
Abraão é aquele que Deus chamou para ser o pai de nações, o pai de multidões, é o patriarca, né, da nação de Israel. E Ló, o seu sobrinho, que nessa aliança ele era apenas abençoado pela vida de Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 12, verso 4, começar por aí, que diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então Deus mandou Abraão sair da terra dos seus pais, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele ia ser tratado por Deus. Então Abraão saiu com a aliança de família. A gente entende que ele tinha uma certa responsabilidade sobre a vida do seu sobrinho Ló. Porque ele chama o sobrinho de irmão, mas ele tem uma postura meio que de pai. Ele tinha uma responsabilidade paternal sobre a vida de Ló, porque ele sempre estava livrando Ló das suas encrencas. Então ele tira Ló também da sua parentela e leva com ele, leva o seu sobrinho com ele. Então eles saem dali para estabelecer algo que Deus tinha falado com Abraão. Deus falou com Abraão e Ló foi junto. Tá? Era alguém que estava ali dentro da casa de Abraão e foi abençoado pela vida de Abraão. A história foi se desenrolando. É muito gostoso ler essa parte da história, ver as cabeçadas que Abraão dá, porque ele estava aprendendo ainda, né? Quem é escolhido de Deus dá suas cabeçadas, né? A gente tem que saber isso, acontece mesmo, a gente está aprendendo. Então, Abraão estava aprendendo. E Deus estava abençoando Abraão, ele estava crescendo, estava prosperando. E, irmãos, Ló, da mesma forma, ele estava prosperando, ele estava sendo abençoado, ele estava enriquecendo por estar junto ali com o seu tio. Em algum momento da história, quando você olha para a narrativa bíblica, você pode dizer assim, olha, Ló é tão abençoado quanto Abraão. Quando você olhava assim, o resultado da vida dos dois, você pode confundir e falar, acho que estão ali no mesmo nível. Abraão e Ló estão no mesmo nível de riqueza, de importância, de prosperidade. Olha o que diz Gênesis capítulo 13. Vamos ler versos 5 e 6. Ló, que acompanhava Abrão, eu estou falando Abraão, porque ele depois chamou Abraão, mas o texto aqui, né, aqui ainda ele era chamado de Abrão. Também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Então, Abrão e Ló estavam juntos, mas os dois tinham muito rebanho, muitos servos, muitas tendas, que eles não conseguiam ocupar a mesma região. Alguns poderiam dizer, eu acho que Ló tem mais potencial do que Abraão, porque Abraão já está meio velhinho, não é? Mas Ló é o sobrinho, é novo ainda, não é? Talvez ele ainda vai crescer muito mais do que Abraão. Parecia que eles eram iguais. Parecia que os dois eram abençoadores, mas só parecia. Quando a gente começa a ler a história com cuidado, a gente vai percebendo que Ló era totalmente dependente da bênção que estava sobre a vida de Abraão. Quando eles chegaram a esse ponto aqui, que a terra não suportaria a riqueza dos dois, eles entraram num acordo de quebra de aliança. Foi uma separação consensual. Não dá mais para a gente andar junto. Os dois chegaram num acordo da separação. Mas só que toda separação tem as suas consequências.
no casamento, na amizade, na igreja, na família, né? Porque às vezes os filhos estão aqui junto com os pais e eles pensam que eles estão no mesmo nível que os pais e aí decidem ir embora, né? Ó, vou seguir minha vida, e aí você vai percebendo quem era o abençoador e quem era o abençoado. É na hora da separação, é na hora que a aliança é quebrada, que a gente vai perceber aquilo que talvez os nossos olhos não estão enxergando. Quem é o abençoador e quem é o abençoado. Então Abraão, pela responsabilidade que ele tinha, pelo cuidado e pelo amor que ele tinha sobre a vida de Ló, ele fala: escolhe primeiro a terra que você quer habitar. Eu vou na direção oposta. A terra que você escolher, está escolhida. Escolhe primeiro. E eu vou na direção oposta. E aí, Ló, que aparentemente não era bobo, mas era, né? Ele escolhe a seguinte terra, capítulo 13, verso 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era uma terra irrigada, era uma terra fértil, era uma planície. Toda a terra perto de rio, que era perto do Jordão, quem estudou geografia sabe, né? A terra perto de rio é uma planície, era uma terra plana. Assim como no Egito, que era banhado pelo Nilo, era uma terra fértil, uma terra próspera. Ló escolheu essa terra para colocar suas tendas, seu rebanho, né? E Abraão virou e escolheu o que sobrou. Uma terra mais seca, mais montanhosa, mais pedregosa. Mas olha o que Deus falou sobre a escolha de Abraão, aquilo que sobrou para ele. Capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Ou seja, Deus confirmou que a bênção estava sobre a vida de Abraão. O terreno está ruim, a situação está ruim, a probabilidade aqui de dar errado é grande, mas é nessa terra que eu vou te abençoar. A bênção estava sobre a vida dele. Então, porque a gente precisa pegar aqui, irmãos, porque aqui é Gênesis, é princípio, é base, é fundamento. Porque às vezes a gente pensa que a terra confortável é a boa escolha. Mas talvez não seja assim. A gente aprendeu esse ano, quem diria que aquela pregação do Douglas, que pregou aqui no Burning Hearts, seria tão profética. Estava conversando semana passada com o pastor que veio aqui, o Jorge, né? E a gente estava levantando algumas percepções proféticas do Burning Hearts, e aí uma das pregações que mais me marcou, pelo menos, foi essa, né? Que nem sempre o bem é bom. A gente pensa que o bem é bom. Não, às vezes o bem que Deus quer gerar é doloroso, é difícil, é penoso, dá mais trabalho. Então, para gerar o bem, a maioria das vezes não vai ser bom, vai ser difícil, vai ser penoso, mas o propósito é o bem. Então, não significa que Abraão não ia ter trabalho aqui, mas significava que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Irmãos, e mesmo após a separação, quando a gente vai lendo a história, a gente ainda percebe um cuidado de Abraão sobre a vida de Ló. Quando
Ló ele começou a morar ali próximo a Sodoma e Gomorra. Houve ali uma guerra entre 5 reis e 4 reis, e esses vencedores levaram Ló, seus bens, sua família como escravo, levaram preso. Essa notícia chegou até os ouvidos de Abraão. E aí, o que ele faz? Gênesis capítulo 14, verso 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Entende aqui como era a prosperidade de Abraão. Ele tinha 318 homens que nasceram na sua casa, treinados como guerreiros prontos para guerrear. E eles foram lá, derrotaram o rei e trouxeram Ló em segurança. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não fala, eu não entendo essa parte. Por que, assim que Ló foi resgatado, ele não se quebrantou, se humilhou e disse: eu quero continuar andando com você, meu tio. Não aconteceu isso, né? Eu creio que ele podia ter feito isso. Entendido que fez uma escolha errada, se quebrado, dizer: tio, me perdoa, eu quero continuar andando contigo. Ele não fez isso. A história mostra que depois ele foi morar na cidade de Sodoma, a cidade que Deus ia destruir. Lembra? Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. Foi morar lá. E a gente percebe então o declínio da vida de Ló. Ele morava perto de Sodoma, ele era um fazendeiro, ele tinha muita tenda, muito servo, muito rebanho ali na planície. Perdeu tudo com essa... foi a pandemia, né, com essa confusão que deu, com essa guerra que aconteceu, e perdeu tudo. E voltou sem nada, teve que morar na cidade do pecado, Sodoma. Abraão estava lá com 318 homens treinados para a guerra, fora quem trabalhava no rebanho, fora... Ele já era, então, uma grande nação. Um homem muito próspero e muito rico. A bênção estava sobre Abraão. Deus falou: sê tu uma bênção. Ele se transformou em uma bênção, em um homem abençoador. Ló podia ter se quebrantado. Falei: eu quero andar junto com o abençoador, não vou sair de perto dessa cobertura. Mas não foi isso que aconteceu. E aí Deus, como era amigo de Abraão, falou: Abraão, eu vou destruir Sodoma. E aí tem aquele diálogo que eu falei assim: Senhor, eu preciso aprender a ter paciência com o Senhor. Que paciência. Abraão começa: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor poupa aquela cidade? Aí Deus: se tiver 50, eu poupo. Aí, se faltar 5 para completar os 50, 45 justos, o Senhor preserva a cidade? Preserva. Aí, Senhor, perdoa a minha ousadia, mas eu vou perguntar mais uma vez: se tiver 30 justos, 40, 30, 20. E Deus falou: se tiver, eu preservo. Aí por último, fala: Senhor, mas mais uma vez, a última vez, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor preserva aquela cidade. E Deus, que paciência, né, irmãos? Eu preciso aprender isso. Ele diz: se tiver 10, eu não destruo a cidade. Só que não tinha nem 10. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas por amor a Abraão, antes de destruir a cidade, ele tira Ló e a sua família de lá. O abençoador era Abraão. A bênção estava sobre a vida de Abraão. Por que Deus escolhe assim? Eu não sei. Mas não foi por causa de Ló, mas
por amor à vida de Abraão, Deus tira Ló daquela cidade. A mulher de Ló olha para trás, vira estátua de sal, como a música diz, não é? E a história de Ló, irmãos, é muito triste. O final dessa história é muito triste. Olha o capítulo 19, verso 30. Capítulo 19, verso 30. Que diz assim: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Onde ele foi parar? Em algum momento da vida dele, o status da vida dele em algum momento parecia que ele era tão próspero quanto Abraão. Um grande fazendeiro, um grande homem, cheio de prosperidade. Só que a história da nossa vida, irmãos, ela não para pela metade, ela só para no final. Né? É o final, como eu falo, não é a matrícula e não é o decorrer do curso, é a formatura é que vai dizer, né, o quanto de fato nós construímos uma vida em Deus ou não. Parecia que estava no mesmo nível de Abraão. Só que enquanto Abraão estava construindo, sendo pai de nações, conforme a promessa de Deus, a gente só vê um declínio da vida de Ló. De grande fazendeiro, foi sequestrado, veio para a cidade do pecado, saiu da cidade, ficou com medo, foi morar na montanha e foi parar numa caverna com as suas 2 filhas. Caverna não é lugar para um homem de Deus morar com a sua família. Caverna é lugar de bicho morar. A situação, então, por causa talvez da falta de humildade, irmãos. Abraão eu tenho certeza, Abraão era o seu tio que tirou ele da terra de Ur dos Caldeus. A Bíblia não mostra isso, mas eu tenho certeza, se ele fosse buscar proteção debaixo das tendas ali de Abraão, ele iria receber o seu sobrinho. Não precisava chegar aonde chegou. Foi morar na caverna. E o pior ainda estava por vir. Verso 36, capítulo 19 de Gênesis, verso 36. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. Então, as filhas de Ló o embebedaram, estavam morando na caverna, já estava como um bicho, porque o pai ter relação sexual com a própria filha é coisa de animal, não é coisa de ser humano. Elas embebedaram o pai e tiveram relação sexual com ele. Eles eram patriarcas, né? Toda a história da humanidade estava sendo escrita por esses homens. Então é uma grande maldição, porque os moabitas e os amonitas, durante toda a história do povo de Israel, foram inimigos do povo de Israel. Ou seja, o final da história desse homem, a última parte da vida dele está escrita aqui, foi gerar inimigos do povo de Deus, por causa do pecado do incesto. Então a gente vê que Ló pode ter se achado importante em algum momento da sua vida, mas o seu fim foi uma tragédia. A Bíblia ela é poderosa porque ela mostra esses fins. Enquanto Abraão, ele é citado no Novo Testamento, Mateus 22, 32. A história de Abraão, ela é outra história. A gente fala hoje o quê? Olha o que diz Mateus 22, 32. Eu sou o Deus
de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Essa expressão é muito comum na Bíblia. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O cartão de visita de Deus está o nome do Abraão lá. Eu sou o Deus de Abraão. Olha o poder desse nome abençoador. Que todas as famílias da terra são abençoadas nesse nome, que faz uma referência a Jesus. Então, ele de fato era o abençoador. Eu quero pensar sobre isso, a nossa posição. A gente só está na igreja para buscar uma bênção momentânea, circunstancial, firmar uma aliança frágil que pode se romper a qualquer momento, ou estamos aqui para sermos uma bênção, nos transformarmos numa bênção. Lembra de Isaac? Onde ele cavava um poço, onde ele limpava um poço e dava água. Não importa aonde ele estava. É a mesma história de Abraão. Aonde ele estava, Deus prosperava as obras da sua mão. Então eu quero traçar aqui para finalizar as diferenças que a gente pode levantar entre o abençoador e o abençoado, entre Abraão e Ló. Abraão lidera, cresce, amadurece, comanda. Esse é Abraão. Líder, toma decisões, erra, amadurece, cresce, está no comando. Essa é a posição do abençoador. Por que tantas famílias hoje estão sofrendo? Porque falta de liderança, falta de homens abençoadores, falta de pessoas que abençoam a sua casa, a sua família, a sua aliança. Ló, dependente. A gente vê na história que mesmo que ele não reconheça, ele era totalmente dependente de Abraão. E sinceramente, eu creio que se ele continuasse sendo dependente a vida toda, ele estaria melhor do que o que aconteceu com ele no final. Então a dependência não é vergonha, mas talvez seja um tratamento de humildade. Abraão prospera. Ló não prospera. A história da vida foi mostrando Abraão crescendo, sendo cada vez mais rico, mais importante, mais respeitado. Ganhou batalha contra reis. E a gente já viu aqui que Ló foi cada vez mais afundando. Abraão gera vida ao seu redor. A gente viu aqui que só de soldado, guerreiro, ele tinha 318 homens que nasceram na sua casa. Ele nem era pai ainda. A promessa nem tinha se cumprido ainda na vida dele, era só uma promessa. Mas mesmo antes da promessa de Deus se cumprir, pessoal para ele, ele já era alguém que gerava vida ao seu redor. Já tinha muita gente ali, né, sendo abençoada pela vida dele. E Ló, estéril, não influencia ninguém. Não influenciou nem a mulher dele, que sentiu vontade de voltar para Sodoma. Não influenciou a cidade, que era uma cidade pecaminosa porque foi destruída por Deus. Não gerava vida ao seu redor. Abraão cresce mesmo em dificuldades. Abraão não queria vida fácil. Abraão não queria ajuda do governo. Abraão não queria cesta básica. Ele falou, se tem que trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. E Deus o abençoava aonde ele estava. Ló não se estabelece, diminui, 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 e se transformou naquilo que eu já falei. Eu creio, irmãos, que em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas.
Eu creio que nós aqui somos abençoados, estamos dentro dessa herança, dentro dessa bênção. Ele foi justificado pela fé. E a aliança que foi dada naquela época, não é? Era a aliança da circuncisão. Todos que estavam debaixo dele são abençoados. Não é por um acaso, eu já preguei sobre isso, né, que em meio a tanta dificuldade que o povo judeu viveu na história, é um povo abençoador, é um povo próspero, é um povo à frente na humanidade, mesmo sendo um país desse tamanhozinho hoje. Deus nos chamou em Cristo Jesus para nós sermos a bênção nessa geração. Para isso, a gente precisa ter uma posição de aliança, honrar os termos da aliança, seja ela no nível que for. Eu creio que é isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Vamos ficar em pé? Eu quero ter aqui uma palavra de oração com vocês. Feche os seus olhos. Eu creio que nós fomos chamados em Cristo Jesus para sermos abençoadores nessa terra. Eu creio, irmãos, que onde aquela promessa, onde pisarmos as plantas dos nossos pés, ao olharmos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, em todas as direções, o Senhor nos chama para sermos uma bênção neste lugar. Creia nisso, receba isso sobre a tua vida. A aliança agora é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos aliançados com o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para, de fato, sermos a representação do próprio Cristo nessa terra. Ver uma vida de abençoadores. Receba isso. Você foi chamado para ser um abençoador nesta terra. Talvez por um tempo, você tem uma posição de ser abençoado. Seja humilde. Receba esse tempo sobre a tua vida. Que se quebrante, seja humilde. Fale, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem nessa área da minha vida. Não pare numa caverna como Ló. Ou fazendo coisas piores, quebrando a aliança do matrimônio, quebrando a aliança entre pais e filhos. Quebrando a aliança ministerial. Tem uma posição de humildade. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra, mas, ó Deus, ela possa tratar de uma forma muito profunda no nosso coração, Pai. Muito reveladora, Senhor. Que o Teu Espírito traga a revelação apropriada. Senhor, que não seja assim algo no atacado, Senhor, mas no particular. O Senhor conhece cada vida, os seus líderes, Senhor, aqueles que levantam a Tua bandeira neste lugar, a Tua igreja, Senhor, reunida neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, olha para a vida de cada um de nós que estamos aqui, dos irmãos que estão conectados, Senhor, de cada um que tiver acesso a essa palavra, Senhor. Quebranta corações, Senhor. Trata no particular cada um de nós, Senhor. Nos faz, Senhor, ó Deus, estar debaixo da Tua promessa, debaixo dos Teus princípios, Senhor, debaixo da Tua aliança, porque é lugar de proteção, Senhor. Cobre assim as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma célula abençoada essa semana. Seja um abençoador aonde você se conectar, em nome de Jesus.